convidamos o senhor Jean Martina, da UFSC, para sua apresentação no painel Estado da Arte do Blockchain. Oi, pessoal, eu sou o professor Jean Martina, da Universidade Federal de Santa Catarina, do Laboratório de Segurança em Computação da UFSC. E eu vou falar hoje aqui para vocês sobre o diploma digital no Brasil e as propostas para sua evolução. Bom, a gente vai começar então hoje falando sobre o diploma digital no Brasil, né, e essas propostas de evolução que a gente tem pesquisado dentro do grupo de pesquisa do Laboratório de Segurança e Computação da Universidade Federal de Santa Catarina. Para a gente poder começar, eu quero contextualizar um pouquinho o que é o diploma digital, né, do ponto de vista do normativo que o Ministério da Educação trouxe para a gente aí nos últimos 2 anos, para que as instituições de ensino superior do Sistema Federal de Ensino do país possam utilizar como métricas para emitir esses diplomas digitais. Tá? Então é importante citar aí as portarias 330 MEC 2018, 554 MEC 2019 e a nota técnica da CESU, que elas compõem, né, a especificação, né, dizendo que o diploma digital existe na 330, a 554 dando parâmetros técnicos de alto nível e a nota técnica 13 dando os detalhes de como se implementar, né, o diploma digital. É importante ficar claro que o diploma digital, conforme estipulado pelo MEC, ele é um padrão de interoperabilidade de documento eletrônico, tá? E ele trata tanto do diploma quanto dos documentos que são necessários para instruir, o processo de registro, de emissão e de registro do diploma. Tá? E aí ele é composto pelas tecnologias ali XML e XSD, né, que são essas garantias de interoperabilidade. A gente faz assinaturas digitais no padrão ICP Brasil, né, algumas assinaturas aí específicas dentro do padrão brasileiro de assinatura digital. E ele também é um documento de guarda de longo prazo e ele dá umas dicas muito boas de como que a gente deve lidar com acervos acadêmicos. Tá? Então, na prática, o que é o diploma digital? Tá? A gente tem 2 arquivos XML, um é o chamado de XML do diplomado, esse arquivo é o que é efetivamente assinado digitalmente e entregue para o diplomado, e a gente tem um outro chamado XML de registro acadêmico, onde estão colocados os documentos que subsidiam o registro do diploma. Né? Esses 2 arquivos eles servem como o público e o privado do diploma. Então, coisas que a gente não quer que apareçam, que não sejam publicizadas, né, por questões legais, a gente coloca aí. Eu esqueci de colocar aqui no slide, mas é importante também citar que no dia a dia a gente não vai lidar com esse XML, a gente vai lidar com um cara que é chamado RVDD, que é a representação visual do diploma digital. Tá? Então, existe essa interface aí humana que compensa um pouco o que é o diploma. Depois, na parte prática, a gente tem a digitalização dos acervos já nesse formato PDF-A. A gente vai trabalhar com assinaturas digitais, né? Então, na prática, a gente precisa aí de frameworks de assinatura no padrão brasileiro. A gente precisa dos carimbos de tempo, que são uma tecnologia que vai permitir a gente manter seguro o diploma por um prazo indeterminado. Tá? Então, eles têm essa característica. Na prática também o diploma digital é uma atualização do sistema acadêmico, em vez da gente gerar imagens para imprimir uma folha de papel, a gente passa a gerar arquivos XML. E a gente tem também nesse caso a integração dos sistemas acadêmicos com sistemas de coleta de assinatura, né, onde que a gente pode automatizar todo esse processo de assinar um diploma, inclusive fazendo assinaturas em lote. Tá? E ainda na parte prática do diploma é importante frisar que tem questões ainda que estão sendo respondidas, como a guarda de longo prazo, que tem uma discussão acontecendo, né? Porque esse é o primeiro documento público que está sendo colocado para a sociedade brasileira, que é nato digital e tem guarda de longo prazo. O que o diploma digital, então, faz hoje para a gente? Né? Por que as pessoas querem usar diploma digital? De uma forma geral, é porque ele diminui os custos operacionais. Tá? Em uma pesquisa interna da universidade, a gente percebeu que ele diminui os custos aí nessa ordem de 385 para R$ 80. A grande diminuição do custo é porque diminui o tempo gasto. Tá? Então, a gente diminui aí em torno de 10 horas homem por diploma,
no caso, por causa de automatização das checagens, né, dos dados que tem hoje, que são colocados no diploma, que fazem parte do processo de registro. O diploma também permite uma interoperabilidade maior hoje, né, então quem emite, quem registra diplomas consegue, a partir do uso do diploma digital, entender, emitir, interpretar todo e qualquer diploma digital emitido. Ele dá agilidade no uso, né? Quem precisa usar um diploma digital para comprovar alguma coisa, quem precisa receber um diploma e ter certeza que aquele diploma é válido, a distância é um clique. Né? Ele também ele também amplia a transparência, né? Porque cada diploma tem um site único, né? Você não fica com a validade do diploma estando atrelada a um livro que está guardado aí dentro de uma universidade. De uma forma geral, ele também diminui uma série de tipos de fraudes, tá? Em especial pela assinatura digital, que vai fazer com que fraudes mais grosseiras sejam facilmente evitadas, né? Porque você não vai conseguir emitir um certificado digital em nome da emissora ou da registradora desse diploma. Tá? E eu acho que outra coisa que talvez é importante mencionar é que existe uma facilidade da revogação desse tipo de documento, que hoje no papel é extremamente difícil. Mas a pergunta mais importante que a gente tem que fazer é o seguinte: o que o diploma digital ainda não faz pela gente? Tá? Então, coisas que todo mundo que trabalha nessa área de diploma sabe, ele não muda ritos. Né? Então, continua valendo todas aquelas portarias aí que tem mais de 40 anos, que fazem exigências de como se emite os diplomas. Tá? E algumas coisas como inseridas agora nessas últimas portarias aí de 2018, que é publicação no Diário Oficial e assim por diante. Tá? Ele também não muda os atos e as prerrogativas de emissão, né? A gente tem lá a LDB, que diz quem que é emissora, quem que é registradora, tem os pareceres aí do Conselho Nacional de Educação que também determinam essas coisas. Ele não trata também questões relativas às autorizações de curso. O diploma não sabe, a partir do diploma você não sabe se quem emitiu e se quem registrou tinham as prerrogativas corretas quando aquilo aconteceu. Tá? Então o diploma digital não veio para responder isso. Ele não rastreia dados, né? Você nunca sabe, você sabe que o diploma é verdadeiro, você sabe que ele foi assinado digitalmente, mas você não sabe se os dados que foram utilizados para fazer aquele diploma, né, para emitir ou para registrar, têm integridade. A gente também não elimina algumas fraudes mais elaboradas, tá? Que a gente chama de internas e propositais, em especial uma aí que a gente identificou nos últimos tempos chamada de fábrica de créditos. Né? Então você pode ir numa universidade, comprar vários créditos de um curso superior, depois fazer uma transferência para uma universidade mais renomada e ter seu diploma baseado em cima de créditos que não tem lastro, porque existe uma interoperabilidade dos créditos do ensino superior. Tá? E talvez o mais importante de tudo é que o diploma digital não funciona como uma ferramenta de análise ou regulação do setor de diplomas. Né? A gente não consegue, por exemplo, responder perguntas simples como quantos diplomas foram emitidos até agora no ano de 2020. Então, a situação atual, mesmo com o diploma digital, mostra que menos aí de 1/5 das instituições de ensino superior podem emitir e registrar. Tá? As faculdades bem menores aí têm vários problemas, né? Porque por causa das fraudes, as maiores que podem registrar não querem fazer o registro. E a gente tem aí prazos que nunca são cumpridos, porque a gente está com um sistema cartorial que usa tecnologia do século XIX. Tá? Ainda o sistema atual permite uma série de fraudes, inclusive no atacado. Tá? O fato de os livros estarem fechados lá dentro das universidades que têm prerrogativa de registro faz com que a gente não tenha uma auditoria constante, não tenha transparência nesse processo. Tá? Ou seja, isso daí é uma coisa que o diploma digital não veio para resolver, mas o que eu quero mostrar aqui para vocês é como é que isso pode ser resolvido para frente. Tá? E aí é importante dizer que com essa expansão que a gente está tendo, né, que a gente já teve e continua tendo no Brasil do ensino superior como um compromisso do Plano Nacional de Educação, essas ações que chegaram até aqui, elas resolvem parte do problema, mas não resolvem o problema como um todo. O que a gente tem? Tá? Então, o nosso grupo de pesquisa tem trabalhado nessa questão do diploma digital, tá? Como documento, mas também como evoluções tecnológicas, e a gente fez uma proposta que está publicada aí numa revista científica renomada, onde que a gente discorre sobre o uso de blockchain e contratos inteligentes para o uso, né, na educação superior no Brasil. Tá? Essa nossa pesquisa já leva em conta toda a legislação brasileira, tá? Desde as prerrogativas constitucionais de autonomia até a LDB, as regulações do Ministério, e a nossa ideia é explorar propriedades avançadas de blockchain e contratos inteligentes para tentar fazer com que o diploma digital entregue mais para a sociedade, tá? Entregando uma solução, obviamente, que é totalmente auditável, distribuída,
tá? Todo mundo tem acesso a esses dados, que o registro seja instantâneo e, obviamente, é uma tecnologia totalmente século XXI. Tá? Então, a nossa proposta, tá, de como avançar no diploma digital, ela passa pela criação de uma blockchain pública com mineração privada. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que todo mundo pode ir lá e olhar o que tem nessa blockchain e garantir que o dado que está lá é íntegro, não foi modificado e tem todas as questões técnicas relativas a um blockchain, mas só pode escrever lá um determinado tipo de entidade, né? Que no nosso caso a gente determinou que tem que ser as entidades que têm prerrogativa do artigo 48 da LDB, que é quem pode registrar. Tá? E aí a gente passa a ter um só livro nacional de registro de diplomas, aonde que quem minera, né, quem tem prerrogativa mantém uma cópia desse livro nacional. Tá? E com isso a gente tem um protótipo que a gente já montou, e a gente já vê que tem viabilidade tanto tecnológica quanto econômica, para que a gente tenha um conjunto aí de contratos inteligentes, serviços web, APIs de integração que possam permitir às instituições que, a partir do momento que elas emitam diplomas digitais, elas possam avançar nessa questão, né, de registrar os diplomas de forma distribuída e segura. Para isso, a gente propôs aí alguns contratos inteligentes, tá? Em especial, a gente pode listar aqui 4 contratos. O primeiro é o contrato que a gente chama de contrato de identificação. Tá? Nesse contrato de identificação, a gente basicamente converte identidades ICP Brasil para identidades dentro do blockchain, utilizando o eCNPJ que as instituições já usam para emitir os diplomas. Tá? Então, é uma coisa que não tem custo nenhum para quem já emite diploma, mas a gente traz todas as garantias que a ICP Brasil dá para a gente direto para dentro dessa solução. Um outro contrato inteligente que a gente tem, né, ele associa esses CNPJs às autorizações que estão publicadas lá no EMEC. Né? Então, a gente vai ter dados como validade, número de vagas autorizadas, cargas horárias, isso tudo sendo absorvido, né, extraído diretamente do EMEC através de uma interface web lá para que esses dados venham para dentro dessa nossa solução de emissão e registro de diplomas. Depois, a gente tem o que a gente chama de contrato inteligente de histórico, tá? Ele vincula o aluno, a portaria do curso, à instituição. Aí é efetivamente onde que o aluno é matriculado, tá? Dentro dessa nossa proposta, né, o contrato inteligente de livro de registro, o que ele faz? Ele vai associar o aluno à sua carga horária, a portaria de autorização e a integralização do curso. Tá? Ele efetivamente é o que emula o livro que a gente tem hoje, mas a diferença aqui é que ele vai estar distribuído em cada uma das instituições, tá? E vamos lá, ainda não é o slide certo. Então, ele garante que os diplomas são registrados na quantidade autorizada, só para os alunos que estão matriculados e que efetivamente integralizaram, né, a carga horária prevista no currículo. Então, a gente vai fazer algumas modificações aí, né? Obviamente, para que o diploma digital funcione, a gente tem que modificar um pouco o esquema de XML do diploma digital, para que a gente possa, ao invés de colocar livro, folha e tal, como está nos livros atuais, a gente pegue e passe para para indicar em que bloco, em que ponto do livro razão distribuído que se encontra. E aí, obviamente, que essa interface web de consulta, que contém o QR Code do diploma digital, pode continuar como hoje, remetendo ao site único de cada diploma, ou então, né, remeter para validar os dados que estão todos ali colocados nesse blockchain público que a gente consegue ter acesso. Então, acho que como finalização aqui, as soluções que essa nossa proposta trazem, né, vão no sentido de simplificar os ritos de emissão dos diplomas, né, porque com a publicidade e com a transparência que a gente tem, talvez coisas como a publicação de extratos no Diário Oficial, que é previsto hoje na Portaria 1095, não sejam mais necessários. Ele também expande os atos e prerrogativas de emissão, né? As instituições emissoras, elas passam a ter mais facilidade, elas conseguem emitir e solicitar o registro quase que instantaneamente dos seus diplomas, e as registradoras passam a ter muito mais garantias, porque ela, não é só ela que está verificando, não é só ela que está guardando, mas sim todas as outras instituições que têm a prerrogativa de registro de diplomas pela LDB.
A gente também integra o sistema de autorizações de curso, né? Ou seja, só vai poder emitir diploma quem tiver autorizado, senão o contrato que faz o registro no livro não autoriza. Isso é importante porque se houverem problemas aí no processo de regulação, uma universidade pode ser suspensa ou retirada de todo esse processo de forma instantânea, né? A gente também passa a ter um rastreamento completo dos dados, né? Eu posso ao entregar meu diploma, garantir que qualquer um possa verificar que o curso realmente foi integralizado segundo o que está escrito no currículo. Essa proposta também ela elimina uma série de fraudes e inviabiliza irregularidades, em especial porque a gente está propondo aqui de rastrear créditos, né? E também rastrear as capacidades que estão colocadas nas portarias. E eu acredito que talvez a maior ganho aí do ponto de vista de informação é que ela pode funcionar como uma ferramenta de análise, né, para o próprio setor ou de regulação, aonde que a partir desse livro Razão Distribuído a gente possa criar uma interface de business intelligence e entender e responder perguntas que a gente tem hoje e não tem dados para fazer essa resposta. Eu queria agradecer a todos aí o tempo investido em escutar minha apresentação e dizer que estamos à disposição para atender todas as demandas e perguntas que vocês possam ter. Muito obrigado. Agradecemos a Jean Martina, da UFSC, pela sua apresentação no painel Estado da Arte do Blockchain.